Olá, bem-vindo à plataforma Moretti. Meu nome é Roberta Moraes Mendes e eu irei falar sobre o manejo de irrigação via clima com balanço hídrico agrícola, considerando o turno de rega variável, para a disciplina de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem, ministrada pelo professor Jorge Luiz Moretti de Souza. Agora vamos falar sobre o balanço hídrico. Ele consiste na contabilização das entradas e saídas de água em um sistema. Nós temos diferentes escalas para promover esse monitoramento, sendo elas escalas macro, tipo global e continental, que são o próprio ciclo hidrológico, escalas intermediárias, que são as bacias hidrográficas, e escala local, que é o tipo climatológico que estabelece a variação do armazenamento de água no solo, e com isso podemos encontrar a disponibilidade de água para as culturas agrícolas, bem como a necessidade de promover a irrigação para evitar perdas econômicas em períodos de seca. E é sobre ela que iremos falar nos próximos slides. Método Torthwaite Method, de 1955, é a metodologia de balanço hídrico climatológico mais utilizada no Brasil. Para sistemas agrícolas, ele é utilizado na forma simplificada para acompanhar a variação do armazenamento, levando em conta as componentes do balanço hídrico, como a precipitação, a evapotranspiração da cultura, e isso variando o armazenamento de água no solo. O método climatológico na agricultura. Ele permite observar as estimativas de deficiências e excedentes hídricos a partir do armazenamento de água. Nós vamos adotar alguns critérios para fazer os cálculos posteriormente, como a irrigação complementar, que apenas será aplicada a quantidade de água via irrigação para suprir a evapotranspiração da cultura, caso a precipitação pluviométrica não atenda 100% da necessidade durante o desenvolvimento da cultura. E a irrigação plena, que repõe 100% da água que a evapotranspiração da cultura retirou do solo. Técnica de manejo via clima. Realiza um monitoramento levando em conta a evapotranspiração da cultura, a umidade volumétrica na capacidade de campo, a umidade no ponto de murcha permanente e a umidade crítica no solo para a cultura. Ainda em técnica de manejo via clima, nós temos duas modalidades. O turno de rega fixo, que estabelece dias para a rega independente da precipitação, que para a região sul não é muito relevante, pois nós temos uma boa distribuição de precipitação e não será abordado nesse vídeo. E o turno de rega variável, que é utilizado para o manejo de irrigação em climas úmidos, pois só se faz a irrigação quando a precipitação não supre a demanda da cultura. E eu farei um exemplo no slide a seguir. Então, vamos começar aqui com o turno de rega variável, um exemplo de turno de rega variável para a cultura do feijoeiro. Nós temos alguns dados para o exercício e as fórmulas que nós iremos utilizar. Então, vou começar a explicar pela tabela aqui do início. Nós temos que encontrar a evapotranspiração da cultura, que ela é encontrada multiplicando o K da cultura pela ETO. Então, multiplicando um pelo outro, nós vamos ter a evapotranspiração na cultura nos dias aqui. Aqui nós temos a precipitação, que nós só tivemos um dia de chuva aqui, bem pouquinho. E a nossa irrigação, que a gente vai colocar logo em seguida. Então, as nossas fórmulas. Primeiro, a gente tem que achar o nosso armazenamento crítico, porque ele é extremamente importante para fazer o cálculo do turno de rega variável. Por quê? Porque nós só vamos fazer a irrigação quando atingirmos esse limite inferior de umidade no solo. Então, a nossa máxima do solo vai ser a CAD, de 39 milímetros. Não podemos passar disso, o nosso armazenamento máximo. Tudo que for mais do que isso vai escoar. E o nosso armazenamento mínimo, no caso poderia ser zero, né? Mas enfim, menos que 23 já causaria um déficit hídrico e perda de produtividade na cultura. Então, nosso limite inferior é 23,4. Sempre quando atingirmos 23,4, nós irrigamos. Então, aqui a gente vai ter que o armazenamento inicial, que é do início do dia, digamos, vai ser igual ao dia anterior. Então, no dia 3 choveu, deu 39 milímetros ali. No dia 4 de manhã, vai ter 39 milímetros. Aí que começa as continhas. Então, a gente vai ter que o armazenamento final, seria aqui o 36,6, por exemplo, vai ser o nosso armazenamento inicial, ou seja, o 39 milímetros, menos a evapotranspiração de 2,4,
mais as entradas. Então, tudo que sai do nosso sistema, a gente diminui, tudo que entra para o nosso sistema, a gente soma. Então, mais a precipitação e a irrigação. Como não tivemos, elas são zero aqui, né, nesse momento. Então, nós temos 36,6 nesse dia 4. Aí, nós continuamos, é a mesma fórmula para todas aqui, levando em questão o dia, o início do dia, armazenamento no início do dia, menos evapotranspiração, mais precipitação, mais irrigação. Aí, chegamos a 27, 28,3, ó, tivemos aqui uma precipitação, então, a gente teve 27,6 menos 3,2 mais 4, estamos com 28, então, aumenta um pouquinho nosso armazenamento aqui. E chegamos aqui no dia 10. No dia 10, a gente atingiu a nossa CAD ali, nosso armazenamento crítico, né? Então, ele passou, ele está menor do que 23,4 e nós não podemos permitir isso, né? Então, a gente vai começar com uma irrigação aqui para solucionar o problema. Então, a gente resolve isso como? A gente tem que suprir com o máximo que o nosso solo armazena, né? Então, a gente vai colocar 39, vai ser a nossa CAD, menos o armazenamento final desse dia, que é 22,3. Nós vamos ter que irrigar com 16,7. Então, vamos promover uma irrigação ali para chegarmos no nosso limite superior, né? O máximo que o nosso solo retém de água, que é 39. Então, começa a decair de novo. Aqui nós não temos precipitação nem irrigação, então a gente só tem perda, só sai a nossa umidade do solo, nossa água. Então, continuamos reduzindo aqui e olha, chegamos num ponto crítico de novo, de 25,1, né? Tivemos 3,9 de evapotranspiração, então a gente ficou com 21,2. E isso é muito baixo, nós vamos começar a ter perda econômica, né? Se continuar assim. Então, a gente tem que promover a irrigação de novo, que é a CAD menos a nossa evapotranspiração final desse dia, que é 21,2. Então, 17,8. Então, aqui nós promovemos essa irrigação para suprir, né, para elevar o nosso armazenamento para 39 milímetros. Então, aqui nós estamos com 39 milímetros de novo no final do dia. Começamos o dia com 39 e vai decaindo de novo, até chegarmos aqui, olha, no último dia nós temos 23,4, exatamente o nosso armazenamento crítico. Então, a gente poderia, né, se continuasse ali nos próximos dias, faríamos uma irrigação aqui com a nossa CAD, que é 39 menos 23,4, faríamos uma irrigação de 15,6 milímetros ali para suprir a nossa necessidade. Então, essa que é a nossa continha, espero que vocês tenham entendido como funciona o sistema. E aqui eu trouxe um gráfico para exemplificar o nosso balanço hídrico. Deixa eu puxar um pouco para cá. Podemos ver aqui, olha, ele segue esse padrão aqui. Nós temos 39, olha, 39 de armazenamento, aí ele vai decaindo, vai decaindo. Quando a gente está aqui, olha, podemos ver que ele quis dar uma aumentada. Aqui nós tivemos uma precipitação, que foi essa precipitação de 4 milímetros aqui. Mas não foi suficiente, né, para encher nosso armazenamento do solo. Então, continuou decaindo até alcançarmos aqui perto do nosso armazenamento crítico. Então, nós promovemos essa irrigação de 16,7 milímetros para elevar para 39 aqui. Então, alcançamos o nosso limite superior, começamos a decair de novo. Não tivemos nenhuma precipitação, nenhuma irrigação, porque a irrigação a gente só faz no ponto crítico, no armazenamento crítico. Chegamos aqui no armazenamento crítico. Então, tivemos um salto de novo, porque fizemos uma irrigação de 17,8 milímetros. Alcançamos a nossa CAD de novo e continuamos a cair, porque não tivemos precipitação. Então, aqui, essas barras representam o nosso armazenamento crítico em milímetros, né, que ele é constante, no caso, que é 23,4, e a nossa barra azul chegando perto do nosso armazenamento crítico.
Espero que vocês tenham entendido.